Olá pessoal, bem-vindo de volta à nossa série de vídeos aí sobre os princípios do direito ambiental, tal como eles estão aí dentro da Constituição Federal. Se você não viu os vídeos anteriores que vão construindo o conhecimento da base dos princípios, se tratando de outros princípios do meio ambiente na Constituição, eu sugiro que volte e assista os dois primeiros vídeos aí relacionados ao tema de princípios do direito ambiental. E se você se interessar, aqui no nosso canal do Ecofrag, nós temos diversos outros vídeos sobre assuntos de direito ambiental. Na nossa playlist aqui temos vídeos sobre o SNUC, sobre o Código Florestal, sobre a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e sobre infrações e sanções na área ambiental. Como sempre, vale um disclaimer aqui desses vídeos, que às vezes eu utilizo charges ou ilustrações que eu retiro da internet. Esse vídeo não tem nenhuma finalidade comercial, mas se por acaso você se sentir lesado no direito autoral do uso da imagem, por favor, entre em contato com a gente por e-mail que a gente retira o vídeo, retira a imagem tranquilamente. Bom, nesse vídeo aqui nós vamos tratar de um princípio que é junto com os dois primeiros que eu tratei no primeiro vídeo, que é o do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e do direito à sadia qualidade de vida. Então, junto com esses dois, o princípio do desenvolvimento sustentável é um dos mais gerais. Esses três aí, essa tríade, forma a base geral dos princípios mais básicos dentro do direito ambiental. Então, finalizando o artigo 225, que nós já analisamos nos dois vídeos anteriores, o caput dele, ou seja, o início do artigo, antes da gente entrar nos parágrafos, ele finaliza da seguinte forma: então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nós já vimos que esse meio ambiente equilibrado é um bem de uso comum do povo. Esse meio ambiente equilibrado ele é essencial à sadia qualidade de vida e que nós temos o dever de defender e preservar esse meio ambiente, tanto como coletividade, como sociedade civil, quanto o poder público tem esse dever. Mas para quem deve ser defendido? Observa aqui que nós temos uma inovação no direito, que nós devemos defender esse bem aí que nós consideramos como sendo necessário que o Estado e a coletividade cuide dele, que é um meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas não só para nós, né? Nós temos que defender este bem para as futuras gerações também. Então, nós temos o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e para as futuras gerações. Ou seja, é algo que vai além de nós. Nós temos que deixar esse legado para outras gerações que virão depois de nós. Então, digamos assim, essa é a incorporação da ideia de desenvolvimento sustentável dentro da Constituição do Brasil, e esse princípio também vai estar envolvido em diversas leis específicas na área ambiental. Então, antes da gente passar para o próprio princípio mesmo, propriamente dito, vou lançar uma pergunta aí para vocês refletirem. Desenvolvimento sustentável é possível? Aí, vocês refletam se ele é possível, se não é possível, do que depende esse desenvolvimento sustentável para que ele realmente ocorra, do que ele não depende, qual a relação dele com conceitos de crescimento, enfim, algumas coisas nós vamos discutir aqui nesse vídeo, outras eu deixo para vocês refletirem, pensarem, se quiserem colocar nos comentários do vídeo, aí a gente pode fazer um debate saudável aí pelos comentários. Bom, a ideia inicial desse princípio surgiu que aparentemente há uma contradição, um antagonismo, uma oposição entre desenvolvimento de um lado e preservação de outro. Essas noções estavam aparentemente em choque. Aí veio o desenvolvimento sustentável para tentar conciliar isso, né? Então, desenvolvimento sustentável não é isso, né, que a gente tem aqui nessa charge, não é uma retirada sustentável onde você aparentemente retira algo, mas o que ficou também não tem qualidade ambiental. E, dentre os conceitos básicos do desenvolvimento sustentável, nós temos aquilo que chama-se tripé de base, ou em inglês chama triple bottom line, que é você atingir um desenvolvimento econômico com justiça social e preservação ambiental. Tá? Então, a gente tem que ter esses três componentes aqui, o econômico, o social e o ambiental. Então, o desenvolvimento sustentável estaria no encontro dessas três características aqui. Tá? A primeira vez que apareceu ele de uma forma definida foi nesse relatório aqui, que foi encomendado pelas Nações Unidas, o relatório Brundtland, de 87, onde, e aqui está citado entre aspas, o relatório chama Nosso Futuro Comum,
eles definiram como sendo aquele desenvolvimento que atende às necessidades do presente, então as presentes gerações, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Então, preocupação com o presente e com o futuro. Um problema com essa definição que eu costumo discutir, debater aqui com alunos e com colegas é que esse conceito mesmo do que vem a ser necessidades. Ele menciona aqui essa ideia de atender às suas necessidades. Então, necessidade é um conceito vago, né? O que é necessidade para mim é diferente da necessidade para você que está vendo o vídeo, que pode ser diferente da necessidade para uma pessoa que tem um jatinho, pode ser diferente da necessidade para uma pessoa que não tenha recurso suficiente para todas as refeições do dia. Então, o conceito de necessidade é um pouco vago, né? E ele também muda ao longo do tempo. Então, esse é um problema com esse conceito de desenvolvimento sustentável. E aqui, por favor, não se assustem com a quantidade de texto aí na tela, eu já vou passar para o Excel para mostrar para vocês, e depois de explicar o que eu falo com esse exercício, eu deixo alguns segundos aí na tela para vocês congelarem, se vocês quiserem depois vocês mesmos fazerem. O que eu sugiro é o seguinte, se nós formos ao Excel, então eu sugiro aqui, num ano qualquer você digita 100. E esse 100 vocês entendam como qualquer coisa, 100 unidades de consumo, 100 milhões de dólares, 100 bilhões de dólares, 100 milhões de toneladas de aço, qualquer item que seja passível de valoração econômica e que esteja sujeito ao crescimento. Nossa ideia aqui é analisar o conceito de crescimento econômico. E por que isso? Porque crescimento econômico está na base de qualquer proposta de governo atualmente, né? Nós sempre encontramos, dentro de todos os espectros políticos, as pessoas que vão falar que necessitamos de crescimento econômico, desde o mais à esquerda até do mais à direita. Isso parece que é uma coisa que aparentemente todos concordam, tirando um ou outro político aí que tem um pouquinho mais de consciência ambiental. Então, se nós iniciamos no ano 100, no ano seguinte a gente vai colocar essa fórmula igual a B1, que é o valor anterior, mais você coloca uma taxa de crescimento nesse caso, eu vou colocar de 1% para a gente começar, 0,01. Só fica atento se no seu computador é ponto ou se é vírgula, mas no geral a fórmula vai se parecer com isso. Tá? Então eu estou pegando o valor do ano anterior e estou adicionando 1% de crescimento. Então, obviamente, se é 1% de crescimento, vai dar 101. E no ano 2? É 102? Não é mais 102, porque nós estamos tratando de juros crescentes. Então, a partir do primeiro, o crescimento não se dá em relação à base inicial, mas é sempre um ano, cresce em relação ao outro. Mesma coisa, o ano 3 vai ser 103? Não, vai aumentar um pouquinho. Tá? E se a gente colocar, arrastar e puxar aqui, vamos puxar até 20 anos, ele vai dar uma taxa de crescimento ao longo de todo o tempo. Então, depois de 20 anos, nós não temos 120, mas sim quase 121. Então, se você quiser visualizar isso, aí eu sugeri aqui para você colocar uma sequência de anos, né, como se a gente estivesse começando aqui no ano base, no ano 1, e chegando até o ano 20. Né? Então, se você também arrastar... Se você arrastar a sequência, ele vai preencher automaticamente até o ano 20. E para visualizar graficamente esses resultados, você pode colocar aqui em gráficos recomendados esse gráfico aqui, ó, de dispersão de pontos com linhas. Então, apareceu o nosso gráfico aqui. Faz muito, né, aparentemente uma taxa de crescimento normal, mas a gente está pensando em uma taxa muito baixa, gente. Normalmente as pessoas querem crescer a taxas como as da China, 5, 10, 15%. Então vamos só modificar um pouquinho a coisa aqui, vamos colocar uma taxa de 5%. Né? Então é só a gente trocar aqui o 001 por 005 e depois arrastar isso aqui para todos os anos e olha o que acontece com o nosso gráfico. Opa, a coisa começou a ficar mais interessante. Vocês veem que é um crescimento exponencial. Ok? Vamos fazer melhor ainda. 20 anos parece muito pouco. Vamos pensar 100 anos, que em termos históricos não é nada. Então, se a gente pegar isso aqui e vamos arrastar até o valor 100. Olha só. Então, depois de 100 anos, apenas 100 anos, que dá umas 3, 4 gerações, uma taxa de crescimento constante de 5% ao ano, nós começamos com 100 e terminamos com 12.500. Tá? Vamos refazer o gráfico, a gente coloca de novo o gráfico recomendado aqui, dispersão, olha como é essa taxa de crescimento.
e o mundo vem crescendo essas taxas. Então vocês imaginam que para crescimento econômico nós necessitamos de basicamente três coisas, né? Trabalho, energia e matéria-prima. Então qualquer crescimento econômico de 5% ao ano, que nós começamos com um consumo de 100 de matéria-prima ou 100 de energia, depois de 100 anos nós estaremos com 12.500. Então, vocês podem brincar com isso, colocar taxas de crescimento maiores, como as taxas de crescimento chinesas, ou até taxas de crescimentos menores. Mesmo uma taxa de crescimento menor, bem baixinha, de 1%, ao final de 100 anos, nós já vamos ter um crescimento que vai se tornando exponencial. Tá? Então, retornando ao nosso vídeo aqui, eu vou deixar aqui alguns segundos para vocês que quiserem paralisar e fazerem vocês mesmos. Essa questão do crescimento constante e das taxas que vão se acumulando ao longo do tempo, porque a própria base de crescimento vai crescendo, o ser humano tem muita dificuldade de compreender isso. Tem até um físico que sempre diz que nós temos muita dificuldade de compreendermos essas taxas exponenciais. E uma ilustração disso, que eu sempre comento em sala de aula, é a lenda do jogo do xadrez, como surgiu o jogo do xadrez, né? Eu vou colocar alguns vídeos aqui na descrição do post e também aqui no card aqui em cima. E aí, se vocês quiserem conhecer um pouquinho, vocês dão uma olhadinha ali no vídeo sobre a história do xadrez e depois a gente volta. Vocês voltam aqui para o nosso tema. Para a gente perceber um pouquinho também como é complicada essa questão do desenvolvimento sustentável, eu trouxe aqui esse gráfico do WWF que diz assim: se todos os habitantes do planeta consumissem recursos ambientais como um cidadão da América do Norte consome, nós precisaríamos de, o que tem no carrinho aí, 5,22 planetas para suprir as exigências de todo mundo. Isso se o planeta inteiro consumisse como um cidadão da América do Norte. Ou se fosse como um cidadão dos Estados Unidos, 5,33. Mas a má notícia é que nós temos só um planeta Terra. Nós não temos 5 planetas Terra. A Europa é um pouquinho menos, a gente fala assim, ufa, tranquilo, um pouquinho menos. Nós temos aqui 2,66 para a Europa como um todo e 3,38 para a Suécia, um país com alto grau de consumo, alto grau de desenvolvimento, porque na Europa nós temos também os países do leste europeu, países que estão menos desenvolvidos. Mas, mesmo sendo menor, nós continuamos tendo só um planeta Terra. Não temos mais do que um, infelizmente. Aí a gente olha aqui, Ásia Oriental e Oceania. Ufa, se todo mundo consumisse com a Ásia Oriental e Oceania, nós precisaríamos só de 0,72 planetas. Aí estamos tranquilos, né? Mas vamos olhar o Japão aqui, né? País desenvolvido, alta taxa de consumo, 2,44, muito próximo aqui às taxas europeias de 2,66. Tá? Aí, vamos continuando aqui. América Latina. Surpreendentemente, nós na América Latina já consumimos recursos naturais a uma taxa maior do que a capacidade de regeneração do planeta. Ou seja, se todo mundo inteiro consumisse como a América Latina ou como o Brasil, nós precisaríamos de 1,11 ou 1,16 planeta. Isso se deve principalmente pelas nossas taxas de desmatamento e pelo nosso alto consumo de proteína, principalmente Brasil e Argentina, que são países bastante carnívoros. A África, que ainda está muito atrás no desenvolvimento econômico, se o mundo inteiro consumisse como a África, precisaríamos de apenas 0,61 planetas, e a Somália, um dos países aí com mais baixo IDH, precisaríamos de apenas 0,22. Mas também não é o ideal, né? Nós queremos que essas pessoas não tenham também a preservação ambiental não seja à custa de problemas de desnutrição, fome, doenças, como temos nesses países. Né? Então nós precisamos tentar achar um meio termo aí. E aí, a partir do que eu passei para vocês, sobre as noções de crescimento econômico, sobre o argumento constante que nós precisamos de crescimento econômico eterno, e esses gráficos aí mostrando qual é a consequência dos crescimentos econômicos constantes, eu deixo uma reflexão também para vocês debaterem. A gente pode continuar aqui na postagem do episódio. Esse desenvolvimento sustentável é uma crença de algumas pessoas, uma crença cega, né? Há uma possibilidade real, se sim ou não, do que dependeria, essa possibilidade de crescimento e desenvolvimento sustentável? É só um discurso da boca para fora, uma palavra que é colocada na boca aí de todos os políticos de todos os espectros? Ou a resposta vai depender do que entendemos por crescimento e desenvolvimento? Então fica aí a semente para reflexão. E mais uma reflexão aqui, nós temos para a gente tentar avaliar nossas próprias ações e nossas próprias atitudes em relação aos problemas ambientais.
onde o rapaz primeiro pergunta aí, quem quer viver num mundo melhor e mais harmônico? E todo mundo quer. Agora, quem está disposto a abandonar o modelo de consumismo desenfreado para alcançar isso? Aparece até a mosquinha, né? Ninguém está disposto a abandonar. É isso, nós vamos ficando por aqui nesse vídeo e nos próximos vídeos vamos tratar de outros princípios do direito ambiental.